tem mais um detalhe aqui, que essa vivência espiritual, quanto ela é importante para nós, né? Quanto ela é importante esse esforço que nós precisamos fazer para esse enlace matrimonial com Deus, né? Ou seja, para a gente encontrar Deus, né? O profeta Isaías também vai dizer, né? Lá no livro de Isaías, vai dizendo: procurai ao Senhor enquanto ele se deixa encontrar, né? Então nós estamos aqui realmente para mim, para o meu irmão, para aqueles que estão acompanhando aqui com a gente, né? A nossa intenção é que nós todos, né, nos estimulemos, né, numa corrente aí, para que a gente possa realmente ter forças nessa caminhada de procurar, né, de encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, de encontrar a Deus, né? E óbvio, encontrando Ele já aqui na Terra, como nós dissemos agora há pouco, lá no céu vai ser maravilhoso, né? Quando a gente chegar lá, né? Então, é isso. Mas realmente a gente nós precisamos passar por esse desterro, né? Por esse vale de lágrimas, né? Esse caminho que o meu irmão dizia aí. E nesse caminho tem vários empecilhos, vários obstáculos, né? Meu irmão falou muito bem, antes de adentrar até no castelo, antes de a gente abrir a primeira porta, né, do castelo interior. Mas eu gostaria de refletir um ponto aqui na palavra de Deus ainda, né? Lembrando que todos nós somos chamados a ser santo, né? Somos chamados a ser santo. E na Bíblia, né, em certos pontos também, o próprio Jesus disse, né, se queres ser perfeito. E aí eu quero puxar um pouquinho exatamente nesse finalzinho do capítulo 19 de São Mateus, quando Jesus fala para aquele jovem rico, né, era um jovem que chegou para ele e falou o que ele faria, né, para entrar no reino. E aí Jesus falou: não roubar, não matar, não for, né? Mas no finalzinho Jesus disse o seguinte, no versículo 23, deixa eu ver aqui, versículo 23. Não, 23 não, é o 21. Versículo 21 do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, né? Jesus falou assim: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Eu quero me focar um pouquinho nesse versículo. Se queres ser perfeito, a perfeição, né, é os santos. Então, na realidade, nós buscamos ser santo. Essa é a nossa vocação, né? E aí eu já tenho lembrar para nós todos aqui, que quem não é santo não entra no reino dos céus, né? Quem não é santo não entra no céu. Só aquele que é santo que entra no céu. Então nós temos aqui: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e doa aos pobres. Eu quero refletir com vocês o seguinte, porque muitas das vezes essa passagem aqui fica muito na superficialidade, fica muito, digamos assim, as pregações que eu ouço, né? As pessoas não extraem realmente, né, tudo dessa palavra de Jesus, né? E dá um aspecto assim muito materialista, dizendo que para ser perfeito você tem que doar o que você tem, doar os seus bens e dar aos pobres. Eu vou fazer só uma pergunta. E aquele que não tem bem nenhum no aspecto material, como que ele fica? E aquele que é necessitado do bem material?
como que ele vai ser perfeito? Então você veja que não é isso, não é esse aspecto que Jesus queria dizer aqui. Não é o aspecto material. Jesus estava chamando a atenção da união com Deus. Jesus estava chamando a atenção, né, de você dar o que é melhor. Essa venda aqui é uma venda de doação. É você vender as coisas ruins e entregar e doar aos pobres aquilo que você tem de melhor. Aquilo que você tem de melhor. Ele não está dizendo para você vender e doar aos pobres o que você tem de pior. Né? Tanto é que se fosse isso, ele se contradizia. Como é que você vai doar uma coisa de pior, aliás, vai vender o que você tem de pior e vai doar aos pobres o que você tem de pior, né? Você tem que doar coisas boas, né? Então, na realidade, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Esse caminho que nós vamos fazendo, né? As nossas virtudes, os nossos dons, é colocar isso ao serviço, né? Você doar a sua vida para a evangelização, mas, né, como nós dissemos no início, né, não é as obras, né? Eu não estou fazendo isso para as obras, né? O meu fim não é fazer as obras, o meu fim é Deus, o meu fim é amar nosso Senhor Jesus Cristo, o meu fim é amar a Deus, o meu fim é ter esse matrimônio espiritual, né? Para que Deus venha fazer morada em mim. Então, quando eu tenho esse propósito, né, eu também vou começar a ter a vontade de fazer o quê? De que todos tenham essa experiência que eu estou tendo, né? É como aquela pessoa que encontrou um tesouro, foi lá, também um outro evangelho, né? Foi lá, vendeu tudo o que tinha para poder comprar aquele tesouro. Comprou aquele tesouro e foi, né, chamando lá todos lá. Oh, eu encontrei um tesouro, olha só, vem se alegrar junto comigo. E é exatamente isso, né? O meu tesouro, os meus dons, aquilo que Deus me deu. E, obviamente, aquilo que Deus me deu é tudo de bom, né? Porque Deus é perfeito, só Deus é bom, né? Jesus vai dizer também para a gente um pouquinho mais antes, né? Um pouco antes, né, desse versículo 23, Jesus vai dizer, só Deus é bom. Mas então eu quero frisar esse ponto, porque o que aconteceu aqui? Quando Jesus disse isso para esse jovem, o que aconteceu? No versículo 22. O jovem, porém, tendo ouvido esta palavra, retirou-se triste porque tinha muitos bens. O jovem tinha muito bem, mas ele não tinha Deus, né? Ele não tinha Deus, né? Ele só tinha os bens que ele precisava vender e doar, né, aos pobres. Essa venda são os nossos defeitos. Essa venda que Jesus fala é você, né, deixar para trás isso daí, deixar para trás e adquirir as virtudes. E essas virtudes que você adquire, você começa a doar, como se fosse um tesouro, né? Você doa, mas você não fica sem, né? Você vai doando as virtudes, vão mais gente, né, pela força do seu testemunho, né? Mais gente também vão aderindo, né, a essa palavra, né? Vão aderindo ao reino, né? Então, e o jovem depois seguiu. O jovem, né, e tanto é que na Bíblia depois nem fala mais nada desse jovem. A gente não sabe o que aconteceu com esse jovem, se ele realmente se converteu ou se ele se perdeu. E isso é muito importante a gente ter consciência para que nós não
né, tenhamos a mesma atitude desse jovem, né? Tentar se esforçar para ter a vida eterna, mas um esforço sem Deus, sem querer deixar as coisas ruins, né? Sem querer vender, sem querer tirar os nossos defeitos, né? Os nossos defeitos. E doar aquilo que a gente tem de melhor para o nosso irmão. Então, é um ponto também que eu gostaria de observar, né? De frisar.